Bom, eu já separei meu cafezinho porque eu acho que nesse vídeo eu vou precisar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou finalmente gravar um dos vídeos que eu mais gosto de assistir aqui no YouTube, que são das famosas maratonas literárias 24 horas. Só que eu não vou ler 24 horas de forma ininterrupta, até porque eu sou um jovem senhor, eu preciso dormir, mas eu decidi dividir essa maratona em 2 dias. Então, eu vou fazer 12 horas hoje no sábado e 12 horas amanhã no domingo. E por que eu decidi gravar essa maratona aqui no canal? Além de gostar muito desse formato, eu também estou com muitas leituras a serem concluídas ou até a serem iniciadas. Eu achei que a maratona seria uma boa forma de fazer esses livros circularem um pouco mais. Então, eu vou mostrar para vocês agora a minha pilha, né, de leituras e qual é a minha meta para essa maratona. Bom, então vamos lá. Eu até deixei minha caneca de café aqui atrás para poder mostrar melhor os livros para vocês. Da sequência de livros que eu já iniciei a leitura, eu separei 3, sendo eles O Guerra e Paz, do Tolstói. Esse livro, inclusive, eu gravei um vídeo dele ontem sobre as minhas primeiras impressões, né, lendo a primeira parte desse livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu. Esse vídeo, inclusive, eu preciso editá-lo para ele sair amanhã, mas para vocês ele já vai ter saído há uma semana. Então, ao longo da maratona, eu preciso parar um pouquinho para poder editar esse vídeo, tá? Então, vou fazer breves pausas. O segundo livro que eu pretendo ler é esse aqui, O Escute as Feras, que foi um livro que eu comprei durante um vlog de leitura, também vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu. Comecei a ler durante esse vlog, mas não consegui ler ele todo, claro, e pretendo ler ele também nessa maratona. E por último, nós temos o Voyeur, do Gay Talese, que também é um livro que apareceu já no canal em um vídeo onde eu mostro as novidades, né, os livros que eu comprei ou que eu ganhei. Vou deixar também o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu. E para essas 3 primeiras leituras, né, eu pretendo ler 50 páginas. Agora vamos falar um pouco dos 3 livros que eu pretendo iniciar nessa maratona, mas que curiosamente são livros que eu já havia lido uma parte, só que como já faz muito tempo eu pretendo retomar essas leituras do zero. E são elas O Diário, de Anne Frank, O Mágico, de Oz, e essa biografia aqui do Henrique VIII. E para essas 3 leituras eu pretendo ler 30 páginas. E por último, eu também separei algumas leituras mais leves, até para sentir que essa maratona está fluindo bem, está caminhando, e como vocês puderam ver, os livros que eu separei, eles são um pouco mais pesados, então essas leituras aqui eu acho que vão equilibrar bem. São elas, esse livro bônus, né, da pilha, que é o A Estranha Sally Diamond, que eu não pretendo, não tenho uma meta para ele, mas o que eu ler já vai ser lucro, e eu vi muita gente falando bem desse suspense, então eu acho que vai dar bom para maratona. Eu também separei 2 quadrinhos. O primeiro deles é o segundo volume da saga O Inescrito, e esse aqui eu gostaria muito de concluir, até porque ele é mais fininho. Vamos ver. Por último, nós temos também o segundo volume da saga Sandman, que eu já iniciei, estou lá para a página 180. Eu não pretendo concluir esse quadrinho aqui nessa maratona, mas eu gostaria muito de ler 3 arcos. Então é isso, essa é a minha meta para a maratona, que para mim é super audaciosa. Só para vocês terem uma ideia, num dia bom eu costumo ler de 40 a 50 páginas. Num dia bom, né? E faz tempo que eu não tenho um dia assim. Até por isso que eu quis fazer essa maratona, para me impor algumas metas, né? Para me engajar a ler um pouco mais. E vou mostrando para vocês, eu pretendo fazer vídeos de updates de 3 em 3 horas, para contar para vocês como é que andam essas leituras, tá joia? Então vamos lá que a maratona já começou, preciso começar a ler esses livros agora.
E essa maratona aí, como é que tá caminhando? Eu diria que até agora ela tá sendo um grande fracasso. Ai, gente, então, o que que aconteceu? Eu acho que vocês já repararam que eu tô com uma roupa um pouco diferente. Hoje é domingo, né? E eu não consegui gravar nenhum dos updates que eu tinha falado pra vocês ao longo de sábado. Por quê? Porque o vídeo, né, que eu fui editar, ele me deu mais trabalho do que eu imaginei. E, inclusive, ele já tá no canal. Vão lá me prestigiar, porque vocês estão vendo o perrengue que eu tô passando. Mas, como me deu muito trabalho, eu tive pouco tempo para leitura, para me dedicar àquelas metas. Então achei que nem valia a pena voltar aqui ontem, mas hoje, antes de começar, hoje eu pretendo dar um super gás nessas leituras, tentar bater pelo menos 50% dessas metas, e eu queria mostrar o que que foi que eu caminhei ontem. Como eu disse para vocês, eu não consegui avançar tanto assim nas minhas metas, mas eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre a quantas andam as minhas leituras. O primeiro livro que eu peguei foi esse aqui, A Estranha Sally Diamond, que não é nenhuma grande obra da literatura, mas eu tô achando um thriller interessante, a autora me fisgou, eu tô instigado para descobrir qual é esse mistério. Talvez eu esteja sofrendo um transtorno pós-traumático depois do meu último thriller, que foi A Garota no Trem, que eu li há mais de 2 anos, e eu detestei. Então eu tô achando aqui interessante e eu achei essa protagonista bem curiosa. Inclusive, essa personagem aqui me lembrou um pouco a Carrie, o que eu acho que não é coincidência, até por conta desse epíteto aqui, né? O A Estranha, Sally Diamond, a estranha, Carrie, a estranha. É, mas me lembrou muito essa questão da solidão, né? Do afastamento social. Porém, essa autora, ela fugiu um pouco do clichê desses contextos, assim, porque geralmente esses personagens são maltratados, sofreram algum tipo de violência dos pais, e aparentemente não é o caso da Sally aqui. Os pais dela são ela é uma filha adotiva, mas são presentes, são cuidadosos com ela. Existe uma vontade de afastamento desses pais, até porque essa história se passa no vilarejo da Irlanda, e um vilarejo pequeno, e esses pais ainda moram meio que numa área rural. Então tem essa vontade, né, de afastamento social, mas a Sally parece que é uma pessoa que tem psicologicamente uma desconexão emocional até com os pais. De todo jeito, eu tô curtindo essa leitura, foi uma ótima pedida para maratona e eu consegui ler um pouco mais de 20 páginas dele. Outro livro que eu também consegui pegar, bem pouco, mas consegui, foi esse maravilhoso Escute as Feras. Gente, que livro incrível, viu? Eu tô na parte em que ela acabou de ser transferida para um hospital francês, porque até então ela tinha sido tratada e operada em hospitais russos, e o que deveria ser uma volta à pátria, a um lugar seguro, ao lar, à própria família, acaba sendo, na descrição dela, até mais traumatizante do que o próprio ataque. Ela descreve essa experiência como se ela estivesse começando a viver no inferno. Isso por conta da negligência médica, da forma como ela é tratada pela imprensa, né? É uma coisa bem assustadora, assim. Os médicos, para lidarem com ela, os médicos, os cuidadores, as enfermeiras, vestem roupas de proteção, com medo de algum tipo de infecção, induzem a família a fazer o mesmo e eles se negam. Então, é uma coisa curiosa do que aconteceu com ela, que parece que é pior do que o próprio ataque do urso. Mas eu consegui avançar super pouco, eu só li 8 páginas, então essa aqui é uma das minhas prioridades para as próximas horas. E por último, eu peguei o segundo quadrinho do Inescrito, né, chamado O Informante. Eu li um capítulo, eu posso falar assim, e gente, isso aqui só melhora, viu? E antes de começar de fato a história, eles colocaram algumas críticas aqui dentro desse encadernado, e para mim uma delas conseguiu traduzir perfeitamente o espírito desse quadrinho. Vai falar o seguinte: incrivelmente divertido e viciante. Um passeio de montanha-russa por uma biblioteca, misturando autores e personagens famosos em uma misteriosa trama que é, ao mesmo tempo, familiar e original. E é exatamente isso, gente. E aqui a gente vai ter os desdobramentos do último encadernado, que deu muito mal para o Tom Taylor, agora ele está preso, mas o que eu acho mais legal aqui dessa história, além da literatura que eles colocam, é também a forma como ele é metalinguístico. E além da trajetória dos personagens e das inúmeras passagens literárias, eles fazem outra coisa que é muito multimídia para um quadrinho, que é discutir esse comportamento mais obsessivo
dos fãs de cultura pop, né, de elementos da literatura fantástica, como eles costumam endeusar esses personagens, ou até ter um comportamento mais agressivo também. E eles vão fazer isso aqui colocando conversas de fórum, sites, que era uma coisa muito comum ali no início dos anos 2000. Eu não sei como é que isso está hoje. Eu sei que existe o Reddit, né, que funciona mais ou menos como isso, mas ali nos anos 2000 isso era muito forte. Isso aqui que eu falo é o comportamento dos fãs, né, entrando em fóruns, criando comunidades, criando chats de bate-papos, né, para falar sobre teorias, sobre próximos episódios. Foi assim, né, que se teve o grande sucesso de Lost, por exemplo, que foi lá no início da internet, quando era tudo mato, e eu adorei ver isso aqui representado também. Então, foram essas as minhas leituras, e agora eu vou correr para pegar os próximos livros e também dar sequência nesses aqui, porque o tempo está curto hoje. E aí, pessoal, parei aqui rapidinho a maratona para fazer um update para vocês das leituras que eu consegui realizar nas últimas horas. E bom, eu consegui concluir mais 2 histórias aqui do Inescrito, e como eu já tinha comentado, esse quadrinho só melhora, ele é maravilhoso. E nessas últimas 2 histórias, né, capítulos, eles vão falar muito sobre o poder da palavra, né, a palavra encarnada, que é tanto capaz de criar grandes ídolos, grandes mitos, como também de vilanizar um povo. E eles vão falar especificamente sobre uma campanha criada pelo exército do Carlos Magno para difamar, né, para desmoralizar o exército turco, né, que tinha vencido uma retaguarda do Carlos Magno. Mas eu fiquei pensando muito sobre a campanha de marketing do nazismo, né, que foi utilizada com o mesmo pretexto contra os judeus. Então, nesse quadrinho, nesses arcos, né, você começa a fazer muitas inferências, né, é um texto muito rico. E sem falar na arte, que é maravilhosa, eu fico muito impressionado com as capas, né, que são belíssimas. Deixa eu ver se eu acho outra para vocês. Não só a capa, né, do próprio arco, né, desse próprio encadernado, mas são capas que dividem as histórias, né, que eu chamo aqui para vocês de capítulos. Isso aqui é sensacional. E com isso eu cheguei na metade desse quadrinho e pretendo continuar ele nas próximas horas de leitura. E o que mais eu consegui pegar? Eu também li cerca de 20 páginas desse thriller, né, A Estranha Sally Diamond, que continua uma leitura interessante, está me instigando bastante, e eu quero muito descobrir qual o mistério por trás dessa história, porque aqui a gente não tem um assassinato, nem uma trama sobrenatural, pelo menos não até agora. O mistério está em volta da origem da Sally Diamond, que, como eu falei para vocês, ela foi adotada pelos pais. Então eu confesso para vocês que eu não sei para onde essa história vai me levar, né? Tô entrando às escuras, porque esse ano também eu fiz um compromisso comigo mesmo de não ler mais nada, né? De entrar nas leituras sem saber, sem ler sinopse, orelha, quarta capa. Então eu não sei para onde ela vai caminhar, mas estou aí animado para descobrir. Inclusive, eu vi depois aqui que tem uma frase da Paula Hawkins. Achei curioso, porque eu super falei mal dela no início dessa maratona, né, que eu tinha lido O A Garota no Trem. Enfim, tem um quote dela aqui falando bem do livro, não sei se isso é uma boa coisa. Outro livro que eu consegui pegar, esse aqui eu li cerca de 10 páginas, e é outra leitura maravilhosa, viu, gente? E eu não estou conseguindo caminhar tanto assim nessa leitura, e não exatamente porque o texto da autora seja hermético ou muito complicado, mas é porque ela faz construções muito filosóficas, né, e até mesmo espirituais a partir dessa experiência. Então, eu estou querendo realmente degustar o texto dela, né, e a gente faz muitas inferências aqui também, pensa um pouco sobre a vida, então é outro livro muito rico nesse sentido. Então, estou adorando, pretendo caminhar um pouco mais nessa leitura. E por último, eu finalmente peguei para ler o Guerra e Paz e comecei a segunda parte desse tomo.
A gente saiu daquele cenário idílico de festas, de encontros da sociedade russa, e o exército saiu do país e agora eles se encontram em território austríaco, né? Eles vão se juntar ao exército austríaco para combater os franceses, e a gente vai reencontrar vários daqueles personagens mais jovens que agora são oficiais, né? São militares também, e daí, gente, que eu percebi que eu falei uma baboseira no vídeo sobre a primeira parte aqui do tomo. Naquele vídeo eu comentei com vocês que em 1805, que é quando acontece o início desse livro, as tropas napoleônicas tinham derrotado as forças austro-húngaras. Na verdade, são as forças austro-russas, tá? Me desculpem aí pelo erro, mas eu já fui lá, coloquei uma errata na descrição daquele vídeo. De todo jeito, tá maravilhoso. E como a gente já sabe o que aconteceu nesse ano, né? Não é um spoiler porque é história, eu já prevejo que muitos desses personagens vão morrer nessa nova fase. Então é isso, foram essas leituras que eu consegui realizar nas últimas horas e que eu também gostaria de avançar, né, nessas próximas. E tem outros 2 livros que eu gostaria de pelo menos iniciar nessa maratona, sendo eles O Voyeur, do Gaitalize, e O Henrique VIII, aqui, essa biografia do Georges Minoir. Que são 2 livros que eu nem peguei. Os outros eu já abri mão, porque eu sei que eu não vou conseguir, mas essas eu queria pelo menos iniciar, mesmo que eu não consiga aquele número de páginas que eu prometi para vocês. Prometi não, né? Que eu me impus como meta, mas a vida acontece, né? Às vezes não dá certo. Então eu volto depois com o último update dessa maratona para atualizar vocês do que eu consegui concluir. Oi, pessoal, vamos finalmente concluir essa maratona. Foram 24 horas de leitura, não direto, né? Fiz várias pausas ao longo desses 2 dias, mas queria vir gravar esse último take para vocês para mostrar o que eu consegui concluir nessas últimas horas. Vamos lá. Eu consegui finalizar as 50 páginas que eu tinha me estipulado para ler do Guerra e Paz. E, gente, que livro maravilhoso. Tô doido para prosseguir com essa leitura. Ela com certeza vai ser uma das melhores do ano, se não for a melhor. Eu também consegui concluir as 50 páginas que eu tinha estipulado para o Escute as Feras, outro livro maravilhoso, mas eu confesso que eu emperrei um pouquinho com essa leitura. Ele não é um bom livro para colocar numa maratona literária, porque é bom estar com a cabeça mais descansada para ler ele. Mas estou adorando essa leitura também. E consegui concluir 80 páginas desse livro aqui, né? A Estranha Sally Diamond. Eu peguei bastante ele porque ele é um livro mais leve, então a leitura fluía um pouco mais. Eu acho que 80 páginas que eu li toda a primeira parte. Isso. Eu li 85 páginas, então tô gostando, tô achando legal, tô curioso para descobrir o que vai acontecer, como eu falei várias vezes para vocês. E outra meta que eu consegui concluir nessa maratona foi o segundo volume do Inescrito. E, gente, o bicho tá pegando cada vez mais aqui nessa história. Eu, inclusive, senti que esse segundo arco foi mais violento do que o primeiro, mas ainda assim foi maravilhoso. Tô doido para pegar o terceiro encadernado que eu já tenho aqui em casa. E outra leitura que eu só consegui iniciar, eu li cerca de 10 páginas, foi da biografia do Henrique VIII, né, que eu já tinha começado a ler antes, mas para essa maratona eu reiniciei a leitura e fluiu super bem. Eu só não tive muito tempo para me dedicar a ela, mas eu sinto que ela é uma leitura que, se eu pegar de fato, o livro vai, assim, fluir, eu vou ler direto, assim, porque a escrita do Georges Minoir é deliciosa. Então é isso, pessoal. Foram essas leituras que eu consegui caminhar ao longo da maratona. E eu acho que o saldo foi, sim, bem positivo, apesar do flop, né, das leituras que eu nem cheguei a pegar, mas chegou a determinado momento que eu achei que não valeria a pena começar um livro novo, que seria mais legal focar nesses aqui. Então, eu achei que elas caminharam bem, estou bem feliz com o resultado. E agora eu queria ouvir de vocês, se vocês curtiram o vídeo, se vocês gostam desse tipo de formato para que eu possa trazer outras vezes, não sei quando eu vou fazer outra maratona, porque é um formato bem desgastante, né? Eu tô só o pó agora, mas eu queria ouvir de vocês agora, para saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E, inclusive, gente, inscrevam-se no canal, isso é muito importante também. Dê um like, deixe seu comentário e toda aquela coisa que a gente fala, né?
para que o vídeo possa ser mais distribuído pelo YouTube. Tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima.